Meu nome é João Lucas e eu vou demonstrar um pouquinho do algoritmo de Fleury na implementação dele em C++, tá bom? O algoritmo de Fleury é utilizado para implantar ciclo de caminho euleriano. Então, a gente tem um grafo e esse grafo precisa ser conexo e a gente precisa verificar a quantidade de vértices, né, a quantidade de graus dos vértices para conseguir verificar se a gente tem um grafo euleriano ou não euleriano. Então, se a gente tiver dois vértices ímpares, a gente tem um grafo semi-euleriano e a gente consegue ter um caminho de um vértice ímpar até outro vértice ímpar. Se a gente tiver que todos os graus do nosso grafo são par, então a gente tem um grafo euleriano, que a gente consegue ter ciclos ali dentro dele. A etapa do algoritmo é simples. A gente primeiro verifica se um grafo é conexo. Se ele não for conexo, a gente já para. A gente conta a quantidade de vértices com grau ímpar. Se for 2, a gente tem um semi-euleriano. Se for par, se for 0, a gente tem, no caso, um grafo euleriano. A gente verifica se o grafo é euleriano, se é euleriano ou não. Como eu falei aqui em cima. Começa um vértice adequado. Em cada passo, escolhe uma aresta válida. Essa definição de aresta válida, a gente vai entrar um pouquinho nela nos próximos slides. Se a aresta é uma ponte, atravessamos ela apenas se não houver outra opção. Remove essa aresta e continua o processo. Então aqui a gente tem a execução visual do algoritmo de Fleury. A gente tem um grafo com dois vértices ímpar, B e D, A e C par. Então aqui a gente tem que começar no B ou no D, porque eles são ímpares, a gente tem um caminho. A gente não pode remover BD, porque essa aresta é uma ponte. O que é uma ponte? A ponte nada mais é que uma aresta que, se desconectada, ela pode desconectar o nosso grafo em demais componentes, né? Pode ser de uma ou duas componentes. E isso é uma ponte. Então a gente tem que evitar essas caras e ir para as outras. A gente só remove essa aresta se a gente não tiver outra opção. Então aqui a gente vai escolher BA. Então o início do nosso caminho é BA. Não temos outra opção. Essa aresta é uma ponte, mas a gente não tem outra opção. AC. CB, porque não temos outra opção. E BA. A aresta é uma ponte, mas a gente não tem outra opção. Então a gente chegou aqui no caminho BACBD. Então a gente fez esse caminho, né? BACBD. Aqui eu vou mostrar um pouquinho das estruturas, né? Algumas bibliotecas padrões que a gente tem, a maioria das estruturas de dados que a gente pode utilizar em C++, muito utilizado em programação competitiva. Aqui a gente tem as estruturas, né, disponibilizadas pela professora André. Leitura de grafo, escrita de grafo vão ser utilizadas assim, exatamente como ele deixou. A verificação de arestas, como eu falei que a gente ia entrar um pouquinho mais a fundo. Então aqui é o seguinte, a cada passo estamos em um vértice U e temos várias arestas para escolher. A ideia é evitar remover uma ponte enquanto for possível usar outras arestas. Uma ponte é uma aresta que, se for removida, desconecta parte do grafo, se só restar a ponte. Então usamos elas, mas deixamos para o final. Então, se a aresta é a única disponível, sim. Se sim, use. Então, eu tenho uma aresta aqui, não tenho como escolher outra, eu tenho que remover ela. Ela é uma ponte? Ela é, mas ela é única. Então eu tenho que remover ela, certo? Então a gente remove ela temporariamente, verifica se o grafo ainda está conectado. Se desconectou, era uma ponte, então evite, beleza? Verificação de arestas. Então, o que a gente tem para verificar as arestas? Essa busca em profundidade ela vai servir para duas coisas. Primeiro, para verificar no início do nosso programa se o grafo é desconexo. Se for desconexo, acabou. Não precisa partir para fazer mais nada, a gente encerra o programa. Caso não seja desconexo, então a gente vai utilizar essa funçãozinha mais depois. Para quê? A gente vai remover uma aresta e vai chamar essa DFS para percorrer o nosso grafo em uma busca em profundidade e verificar se o nosso grafo desconectou. Se ele desconectou, essa aresta é uma ponte, então a gente vai evitar cruzar ela, beleza? A gente tem uma função que vai verificar se a aresta é válida, ela que vai chamar a função ela é meio que uma função que vai encapsular a DFS, né? Na verdade, a quantidade de componentes aqui vai chamar a DFS. Então, a gente vai chamar a quantidade de componentes que a gente tinha antes de remover a aresta, remove a aresta, e aí a gente chama a quantidade de componentes. E a gente vê se antes e depois alterou. Então, aqui a gente retorna. Né? Se ele alterou, isso é uma ponte. Se não alterou, pode seguir nessa aresta e remover ela. Beleza? Verificação de arestas, aqui a gente também tem, né? Calcula quantos vértices são alcançáveis a partir de um vértice usando a DFS. É usada para verificar se a remoção de uma aresta aumenta o número de componentes conectados. Né? Então aqui a gente tem a cadeia de componentes que eu falei que mascara a DFS, né? É ela que vai chamar a DFS para contar quantos componentes desconexos ou conexos a gente tem, beleza? A função principal que percorre as arestas do grafo formando o caminho euleriano.
né? Então aqui a gente tem o Fleury. Então é basicamente essa função aqui que vai chamar as outras e fazer o nosso algoritmo funcionar. Então a gente vai percorrer o nosso grafo, né, a função principal, e a gente vai fazer as verificações, né? Se essa aresta for válida, a gente vai chamar a função aresta for válida, a gente vai printar. Eu poderia muito bem guardar isso em um vetor, guardar isso em alguma estrutura de dados e depois utilizar mais para frente. Eu preferi printar, acho que vai ser mais prático. Então eu printo o caminho, né? Printo a aresta, então printo U e V. Essa é a aresta, né? Então é o caminho entre U e V. Removo a aresta e chamo o Fleury novamente. A gente tem algumas entradas para testar, né? A primeira linha contém 2 inteiros NM, número de vértices e arestas. Em seguida, M linhas são 2 inteiros. Eu quis colocar aqui igual Bcrowd, né? Então, me inspirei no sistema de Bcrowd. Ficou bem parecido. Então, a gente tem a entrada no nosso grafo e aqui a gente tem o ciclo euleriano. Começa no 0, vai para 1, do 1 vai para o 4, 4, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 0. Eu coloquei essas entradas, alguns exemplos de entradas lá no GitHub, e alguns exemplos de saídas lá também, certo? Aqui é uma demonstração de como está lá, aqui o ciclo que a gente obteve. Então, meu código está disponível completo no GitHub. Esse documento foi elaborado com uma parte de disciplina Teoria dos Grafos, e é isso. Espero que tenham um bom entendimento. Sei que foi um vídeo bem rápido, mas acho que deu para passar bem por cima. E muito obrigado pela atenção, certo?